Dia 2 da Constituição em 20 dias, artigo 6º ao 20º do Desafio do Edu. Então vamos lá, a Constituição, os direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Todos esses direitos aí foi adicionado pela Emenda Constitucional 114 de 2021, o parágrafo único do artigo 6º. Estabelece mais um direito social para os mais vulneráveis. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programas de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, todo brasileiro em vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Esse direito social está previsto a partir do artigo 114 de 2021, o direito à renda básica familiar. Após a aprovação dessa emenda, foi instituído o Auxílio Brasil, pela conversão da medida provisória em lei. Só que o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil e foi substituído de novo pelo Bolsa Família. É isso aí, Brasil. Não tem... Sempre tem mudanças quando muda o governo. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS. 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais e básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, vestuário, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que eles preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, essa previsão do salário mínimo, vedada a vinculação, ela tem repercussões. As súmulas vinculantes do STF, aqui são muito importantes, são relacionadas a esse inciso. Súmula vinculante 4 diz que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, ele não pode indexar o salário mínimo do servidor, porque é vedada a vinculação para qualquer fim, ok? A súmula vinculante 6 não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar. Súmula vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens de serviço público não incide sobre o abono utilizado para se atingir ao salário mínimo. Então, o salário mínimo vale também para o servidor público, mas ele pode ter um salário inferior ao mínimo que seja complementado por gratificações. E aqui a súmula vinculante diz que o cálculo das gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. E assim como no caso das praças prestadoras de serviço militar, eles também podem ter remuneração inferior ao mínimo. Súmula vinculante 16.
Os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da CF, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor, ou seja, o salário mínimo não pode ser inferior ao mínimo, bem como outras limitações constitucionais, elas dizem respeito ao total, já com um abono para atingir o salário mínimo, se o salário for inferior ao mínimo. Vamos para o inciso 5º do artigo 7º. Também são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso 5º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6º. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Vale aqui mencionar que durante a pandemia do Covid foram editadas algumas medidas provisórias. A medida 927, que nem chegou a entrar em vigor, ela foi revogada, mas ela previa a suspensão do contrato de trabalho integral, assim, a manutenção apenas do vínculo empregatício, mas sem pagamento de salários. O 928, isso por acordo, tudo por acordo. O 928 também flexibilizou, possibilitou uma redução de até 50%, salvo engano, do salário, também por acordo. E a medida provisória 936 também falou de redução do salário por acordo individual. Eles foram ajuizados ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo e não foi concedida liminar na maioria dos casos. Então, foi constitucional a redução do salário mínimo na pandemia. Vamos lá para o inciso 7º. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável, ainda que você receba bônus, gratificação, a remuneração seja variável de alguma maneira, esse salário não pode ser inferior ao mínimo. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a retenção dolosa. É crime a retenção dolosa de salário. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Desvinculada da remuneração, a participação nos lucros ou resultados. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Filho, né? Filho é dependente. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Facultada a compensação mediante acordo ou coletivo de trabalho. A compensação ou a redução. Aqui, 8 horas, o normal do trabalho é 8 horas diárias e 44 semanais. E a redução, a compensação de jornadas e a redução, ela é possível, mas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Então, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, preferencialmente aos domingos, repouso semanal remunerado.
Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% a hora normal. Hora extra, 50% acima da hora normal. No mínimo, 50%. Pode ser mais? Pode ser mais. No mínimo, 50%. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Então, o terço a mais que o salário normal no gozo das férias. E as férias são anuais. Inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. 120 dias. E aí, no caso, os servidores públicos podem aderir ao programa empresa, aliás, incorporar o seu funcionamento, o programa Empresa Cidadã. De fato, a União não tem discussão e alguns entes federados que não tinham regulamentado, a jurisprudência tem entendido que essa lei 11.770 ela é nacional, então tem aplicabilidade imediata. Então, os servidores públicos, eles devem ter licença, as servidoras devem ter licença de 180 dias. Também já foi concedida a pai solo e tudo mais. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. A licença paternidade, ela é de 5 dias prevista no ADCT, no artigo 10, parágrafo 1º do ADCT. Ele estabelece que esse prazo era de 5 dias até que viesse lei regulamentando. Os servidores, além desse prazo de 5 dias do ADCT, tem também a possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, prevista no decreto 8.737 de 2016. Ele é aplicável para servidores submetidos à Lei 8.112, que são servidores federais. Então, é possível a prorrogação da licença paternidade, desde que o servidor requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis, após o nascimento ou a adoção, e terá duração de 15 dias, além dos 5 dias concedidos. No total, 20 dias de licença paternidade, 20 dias, segundo a regulamentação para os servidores federais, né, segundo o artigo 2º do decreto 8.737, aplicável aos servidores federais. Aplicável aos servidores submetidos à Lei 8.112. Então, é isso. Então, é essa possibilidade de 5 dias ou 20 dias para os servidores submetidos à Lei 8.112. Deus aqui. Vamos lá. Inciso 20. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. Então, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias nos termos da lei. A Lei 12.506 de 2011, ela estabelece como que será esse aviso prévio. Deixa eu colocar aqui o artigo. Ela estabelece que o aviso prévio ele vai ser 30 dias aos empregados que contêm 1 ano de serviço na empresa e depois 3 dias por ano de serviço prestado até o máximo de 60 dias, perfazendo 90, porque são os 30 do mínimo aqui que a Constituição estabelece, mais os 90 dias.
Então, tem que observar essa disposição. Está na lei que regulamenta o aviso prévio. Essa lei 12.506 de 2011. Então é isso, o aviso prévio. Vamos para o inciso 22. Redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Também são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades pessoais, para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Então, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Então, atividade penosa, que traz pena, né? Mas ela não é tão comum nas questões. A gente tem que saber mesmo a diferença entre atividade insalubre e perigosa. A insalubridade, ela diz respeito ao grau de nocividade à saúde do ambiente laboral. Então, ela varia de percentuais. Ela está regulamentada, salvo engano, pelo artigo 189 a 196 da CLT. Vou já conferir. E o adicional de periculosidade, ele é quando o trabalho ele é desenvolvido em um ambiente perigoso para a vida. Ele tem risco à vida. A insalubridade, ele é nocivo à saúde e a periculosidade é risco à vida. Então, a partir do 189 da CLT, tem a regulamentação do que é das atividades insalubres e perigosas, insalubridade, periculosidade. A insalubridade, ela tem graus máximo, médio, mínimo, de nocividade à saúde, então ela varia do percentual de 40% até 10%, passando pelo de 20%. E a periculosidade é um percentual fixo, a perigosa à vida é um percentual fixo de 30%. E eles não são percentuais cumuláveis, insalubridade e periculosidade. A atividade pode ser nociva à saúde e perigosa, mas aí você vai aplicar só um dos tipos de adicional. Então, seguindo para o inciso 24. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esteja obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, se o empregador incorrer em dolo ou culpa, ele tem o dever de pagar uma indenização por acidente de trabalho ou algo assim. Mas independente de ele ter ou não o seguro contra acidentes. Óbvio que talvez tenha um desconto aí nessa indenização. Mas, enfim, seguro contra acidentes é um direito do trabalhador. E vale a disposição da súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos. Então, é competência da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Inciso 29. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, tem que ter atenção à prescrição. 5 anos. Durante os créditos, o prazo prescricional é de 5 anos, mas tem um limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Extinto o contrato de trabalho, durante a relação de trabalho, 5 anos para o ajustamento. Após o fim do contrato de trabalho, 2 anos. E faz todo sentido, né? Sendo que 5 anos para a prescrição dos créditos. Continua.
Faz todo sentido, porque depois que a relação de trabalho se encerra, então entende que realmente não tem mais muito motivo para a pessoa ficar esperando se ela realmente tiver direitos a requerer. Então vamos lá, então a ação para obter créditos decorrentes da relação de trabalho, prescrição de 5 anos dos créditos e 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Isso é óbvio, né, dentro da legalidade. Pode haver distinção, sim, porque você pode ter um requisito mínimo. Por exemplo, para a magistratura, você tem que ser formado, ter 3 anos de prática. Para ser ministro do Supremo, tem que ter no mínimo 35 anos de idade. Então, existe sim requisitos de idade que são considerados constitucionais, mas eles têm que ter relação com o cargo, eles têm que ter alguma conexão. Eu não quero contratar pessoas de determinada cor ou estado civil. Essa restrição genérica é que não é possível. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, a critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, é proibida a discriminação do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição de distinção entre os trabalhos técnico, manual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Menores de 18 anos, eles não podem exercer trabalho perigoso, noturno ou insalubre, mas os menores de 16 anos, eles não podem qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, é possível trabalhar como aprendiz, até os 16. Dos 16 aos 18, não é possível trabalho noturno, perigoso ou insalubre, mesmo que seja um trabalho regular, que não mais na condição de aprendiz. Veja, mas os menores de 16 anos também não podem trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Pelo contrário, eles já podem trabalhar na condição de aprendiz. E o aprendiz é um contrato especial, né? É um contrato especial de trabalho por tempo determinado e que tem condições especiais. Então, ele tem que ser compatível com o desenvolvimento moral, psicológico, físico. Então, ele não pode ser perigoso ou insalubre. Então, o que diz esse artigo é que é proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 16 anos, inclusive os menores de 18 anos, inclusive os menores de 16. E os menores de 16, além de ser proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também é proibido qualquer trabalho que não seja na forma desse contrato especial de trabalho, que é o contrato de jovem aprendiz. Geralmente, esse contrato de jovem aprendiz é de 2 anos, enfim, tá lá na Salet, no artigo 428, a regulamentação do jovem aprendiz. Então, vamos lá para o inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, salário mínimo. 6º, o inciso 6º, a irredutibilidade do salário. O 7º, a garantia do salário mínimo. 13º, inciso 8º, inciso 10º, a proteção do salário. Inciso 13º, jornada de 8 horas, 44 horas semanais. O DSR, inciso 15º, descanso semanal remunerado. A hora extra em 50% superior à hora normal.
O inciso 17, férias do 13º e o terço constitucional de férias, perdão. Inciso 18, licença gestante. Inciso 19, licença paternidade. Inciso 21, aviso prévio. Inciso 22, redução de riscos. Inciso 24, aposentadoria. Inciso 26, reconhecimento do acordo de convenção coletiva de trabalho. E os incisos 30, 31 e 33, que são proibidas qualquer tipo de discriminação por cor, sexo, raça, contra o deficiente. Então, tem essas proteções aí contra as discriminações. Todos esses incisos são aplicáveis aos trabalhadores domésticos. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os demais, né? Os incisos previstos no inciso 1, no inciso 2, que é seguro-desemprego, o inciso 3, que é o FGTS, o inciso 9, que é a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, o inciso 12, que é o salário família, o inciso 25, que é a assistência gratuita aos filhos dependentes até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas, e inciso 28, que é o seguro contra acidente de trabalho. Todos esses podem ser aplicáveis ao doméstico, bem como observar a simplificação de cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, bem como a sua integração à Previdência Social. Então, é aplicável diretamente esses, aí os demais, mediante simplificação das obrigações, porque o trabalhador, o empregador doméstico, aquele que contrata trabalhador doméstico, ele não é uma empresa, ele não frequenta muito a Previdência Social, e é uma relação de confiança. Então o legislador escolheu disciplinar de forma diferente, de forma mais simplificada, esses outros direitos trabalhistas. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, a regra é que é livre a associação profissional ou sindical. E no inciso 1 diz que a lei não pode exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro. Então, o registro pode ser exigido, vedado ao poder público interferir ou intervir na organização sindical. Inciso 2º. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, mas não poderá ser inferior à área de um município. Então, não pode ser inferior à área de um município. Não pode mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, tanto judicialmente quanto administrativamente, o sindicato pode defender os interesses coletivos ou individuais da categoria. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, o artigo 4º que a gente viu aqui, ele estabelece a contribuição confederativa. Isso não tem a ver com o imposto sindical que foi modificado com a reforma trabalhista.
O imposto sindical, ele está previsto na Constituição, mas ele também está previsto na CLT. E após a reforma trabalhista, no 579 do CLT, da CLT, ele disse que a contribuição sindical, ela está condicionada à autorização prévia e expressa dos participantes. Ou seja, a reforma trabalhista ela não acabou com a contribuição sindical, nem com a contribuição confederativa. Mas ele deixou facultativa a contribuição sindical, que era chamada de imposto sindical, e essa contribuição é mediante adesão expressa. A contribuição confederativa prevista aqui, ela sempre foi só para os filiados, só para as pessoas que queriam mesmo, porque ela é fixada em Assembleia Geral aqui. Então, a contribuição confederativa nunca foi, assim, obrigatória. E é essa que está prevista aqui no inciso 4º, artigo 8º, a contribuição confederativa. Inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Inciso 6º do artigo 8º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7º. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura para o cargo de direção ou representação sindical. E, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Peraí, uso de mais... Então, se eleito, ainda que suplente, ele tem estabilidade aqui de 1 ano até 1 ano após o fim do mandato. Salvo se cometer falta grave, que aí é justa causa, né? Então, é vedada a dispensa desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato, se ele é eleito. Vamos lá, parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Então, também se aplica a colônias de pescadores e sindicatos rurais. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, é assegurado a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses com finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante cuja finalidade é exclusivamente promover o entendimento direto com empregadores. Artigo 11. Esse foi o artigo 11. Agora vamos para o título 3 da nacionalidade. Capítulo 3 da nacionalidade, artigo 12. São brasileiros. Aí aqui a gente tem a nacionalidade originária e derivada, nacionalidade originária, brasileiros natos, nacionalidade derivada, naturalizados. São brasileiros, 1. Natos, a.
Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que seus pais de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então, o Brasil utiliza o critério do ius solis, que é o direito do solo, aqui no inciso 1, a linha A. Os nascidos aqui, nesse solo, nesse território, ainda que de pais estrangeiros, são brasileiros natos, desde que os pais não estejam a serviço de outro país. B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aí é ius sanguíneo que o Brasil utiliza. Por quê? Porque é o sangue. Se ele nascer em outro solo, se ele nascer no exterior, mas filho de pai ou mãe brasileira, a serviço da República Federativa do Brasil, vai ser brasileiro nato. C. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, se eles tiverem um pai ou uma mãe brasileira e eles tiverem nascido no exterior e for registrado em repartição competente, são brasileiros natos. Se eles vierem a residir na República Federativa do Brasil, e não, mesmo que eles não tenham sido registrados, e eles optarem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, brasileiros natos. Inciso 2. São brasileiros naturalizados a os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, tem um requisito aqui subjetivo, idoneidade moral. 1 ano ininterrupto, os falantes de língua portuguesa. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram. Essa nacionalidade aqui, essa naturalização aqui é a naturalização extraordinária. Ela não tem requisito subjetivo, ela não tem idoneidade moral. Ela só tem requisitos objetivos, mas também é muito mais tempo, 15 anos. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Aqui, eu fiz um breve resumo aqui do que seriam naturalização, né? Deixa eu colocar aqui menor. Aqui, ó. Nacionalidade. Ela pode ser originária, brasileiro nato ou secundária. A naturalização ela pode ser ordinária, de estrangeiros em geral ou apátridas, e esse requisito de 4 anos está na Lei de Migrações, ou de portugueses ou pais de língua portuguesa, países de língua portuguesa. Não dá para consertar aqui. Ou países de língua portuguesa, 1 ano. Naturalização extraordinária, aqui, ó, prevista no inciso 2, que são os 15 anos. 12, inciso 2, a linha B. Naturalização especial, está prevista na Lei de Migrações, é tanto para o esposa ou esposo ou convivente do diplomata, de quem trabalha no Serviço Exterior Brasileiro, e por 5 anos ficar casado ou em união estável, e do empregado em missão diplomática ou em repartição consular no Brasil por mais de 10 anos. Existe uma outra naturalização também, os menores de idade, que é a naturalização provisória. Aí ele pode optar, se ele entrar no Brasil com menos de 10 anos, ele pode ter essa naturalização provisória. E quando ele ficar maior de idade, ele pode requerer a naturalização permanente. Então, vamos seguir para o parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de 1. Presidente e vice-presidente da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Quinto, carreira diplomática. Sexto, oficial das Forças Armadas. E sétimo, ministro do Estado da Defesa. Um exemplo é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi presidente da Câmara e ele nasceu no Chile. Só que o pai dele estava exilado no Chile e ele foi no consulado e registrou o filho dele. Então, o Rodrigo Maia, apesar de ter nascido no Chile, é brasileiro nato. E pôde ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, vamos lá. São privativos de brasileiro nato, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF. É Supremo Tribunal Federal, não do STJ. O STJ pode ser brasileiro naturalizado. O estrangeiro não. Pode ser brasileiro naturalizado. Presidente do STF, aliás, ministro do STF, nenhum ministro do STF pode ser brasileiro naturalizado. Só brasileiro nato. Carreira diplomática, também só pode brasileiro nato, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será decretada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4 dos direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto e com valor igual para todos, os termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, né? Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos. Então, para os analfabetos, os maiores de 70 anos, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. C. Para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, aqueles que têm entre 16 e 18 anos também é facultativo o alistamento eleitoral e o voto. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, nem estrangeiro nem conscrito pode se alistar. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de 30 e 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador, no registro. E os demais é na posse. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador é na posse. 30 anos para governador, vice-governador do estado do DF, na posse. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 21 anos é na posse. Deve ser confirmado na posse. Mas para vereador é no registro da candidatura que ele tem que ter 18 anos. E é o único que pode ter 18 anos. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os conscritos e os estrangeiros. Os analfabetos também são inelegíveis. Parágrafo 5º.
São inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, são inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o presidente, os governadores, o Distrito Federal e os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, é possível a reeleição para um único período subsequente dos chefes de mandato, dos chefes do Poder Executivo. Presidente, governador, prefeito e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Mas uma única reeleição. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É um pouco estranho, né? Se eles forem concorrer a outros cargos, o presidente, os governadores e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos antes do pleito. Mas se for concorrer à reeleição, não. Estranho. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Inegibilidade reflexa aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau por adoção do presidente da República, governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anterior ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Ou seja, se você for parente do presidente da República, só pode concorrer à reeleição, porque o território de jurisdição do titular é o Brasil todo. Se for do governador, você pode concorrer à presidência, mas não pode concorrer a vereador, prefeito, governador, enfim. Então, são inelegíveis essas pessoas que estão na jurisdição do titular. E os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção. Salvo se já titular de mandato eletivo, candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível. Quem é um militar inalistável? Os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Menos de 10 anos precisa afastar-se. Mais de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado durante a eleição e ele vai ser, no ato da diplomação, ele vai passar automaticamente para inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, é a Lei Complementar 64, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e do abuso do exercício da função, cargo, emprego na administração direta ou indireta. Aqui foi um equívoco, né? Eu deixei a redação anterior, a emenda de revisão. A emenda de revisão mudou o parágrafo 9. Então, vamos lá. Parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá os casos de inegibilidade, os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e do abuso do exercício da função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta. Essa lei complementar, como eu já disse, é a lei complementar 64. Então, ela estabelece casos de inexigibilidade e prazo da cessação. Os objetivos, a proteção da moralidade, da probidade para o exercício do mandato. E contra a influência do poder econômico e do abuso do exercício da função, cargo, emprego público. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação. 15 dias da diplomação. Instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, é possível o ajuizamento da AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo, 15 dias da diplomação, deixa eu colocar aqui, contados da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Então, a AIME, ela corre em segredo de justiça e o autor responde se for temerária, lide ou com má-fé. Manifesta. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais. As consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. Observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, isso foi incluído pela Emenda Constitucional 111 de 2021. Serão concomitantes às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais, até para evitar custos, né? Então, é concomitante ao mesmo tempo das eleições municipais e serão encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições e observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13, também incluído pela Emenda Constitucional 111 de 2021. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, é sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV. Tanto as manifestações favoráveis quanto as manifestações contrárias às questões submetidas às consultas, elas não têm direito à propaganda gratuita no rádio e na TV. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, é cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. Absoluta, veja, não é relativa. Incapacidade civil absoluta. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. 5º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Entra em vigor na data da publicação. Não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano de sua vigência. Então, ela não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Mas ela entra em vigor na data da sua publicação. O vigor que não se confunde com a eficácia, ela não produz efeitos. Capítulo 5º dos partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. 1. Caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 5º do artigo 17. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. A celebração de quê? De coligações. Coligações são possíveis nas eleições majoritárias e vedadas a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Não há essa obrigatoriedade. Deixa eu colocar aqui um outro vermelho. Devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, essa redação dada pela emenda 97 de 2017. Então, aqui já estão vedadas a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Até colocar maiúsculo, tá? Vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Mas não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Essa disposição foi promulgada pela Emenda Constitucional 97 de 2017, mas só vigorou a partir das eleições de 2020. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. O registro no TSE, ele não confere a personalidade jurídica. Como toda pessoa jurídica de direito privado, a personalidade jurídica é adquirida na forma da lei civil. E o que é que diz a lei civil? Que tem que registrar em cartório. Cartório Nacional de Pessoa Jurídica. Cartório Nacional, né? Cartório Nacional de Pessoa Jurídica. Isso que dá personalidade. E após essa adquirirem personalidade, eles registrarão seus estatutos onde? No TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, ou seja, um ou outro, que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, tem que estar distribuído em 1/3 das unidades da federação. 1/3, a gente tem 27 estados, 1/3 das unidades federadas, a gente tem 27 dividido por 3 dá 9. Enfim. 1/3 das unidades federadas, 2% dos votos válidos em cada e 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara. Ok. Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos pelo menos em 1/3 das unidades federadas. Então, 15 deputados federais em 1/3 das unidades federadas.
Ou é pelo número de votos, percentual aí, ou é pelo número de deputados federais eleitos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federadas, 15 deputados federais. Esse disposto no parágrafo 3º, quanto ao acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita na televisão, ele só é aplicável a eleições de 2030. É isso. Emenda 97 de 2017, mas só vai ser aplicada essas restrições em 2030. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário. Então, não considera essa filiação para recursos do fundo partidário ou de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, mas não significa perda do mandato. Então, ele é assegurado o mandato, facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que tenha atingido os requisitos. Eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º para acesso a recursos do fundo e tempo de TV. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e outros fundos públicos de acesso gratuito à rádio e televisão. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 111 de 2021. Aqui fala da perda do mandato e excepciona as mesmas exceções aqui do parágrafo 5º. Vamos lá, parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Emenda Constitucional 117 de 2022. Então, recursos para a promoção da participação política das mulheres. Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos, as respectivas candidatas deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerada a economia e o interesse partidário. Então, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas mulheres deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, consideradas a autonomia e o interesse de cada partido. Capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. União, Estados, DF, municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas em lei complementar.
Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar-se a outros. Ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, os estados podem incorporar, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar-se a outros estados ou ainda formarem novos estados ou territórios. Plebiscito e lei complementar do Congresso Nacional. Parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período fixado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Aqui o município ele tem mais requisitos. Estudo de viabilidade, ele tem plebiscito, as populações as populações interessadas, tanto dos municípios envolvidos, e essa consulta de plebiscitária e estudo de viabilidade, eles são prévios. E também o desmembramento, a incorporação, a fusão, ela se faz por lei complementar, por lei estadual, no período estabelecido por lei complementar federal. Artigo 19. É vedado à União, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a cooperação de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União. Artigo 20. São bens da União. 1. Os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas indispensáveis às defesas das fronteiras, das fortificações, das construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, as que lhe pertencerem, as terras devolutas, indispensáveis aí às defesas da fronteira, ou seja, não é todas as terras devolutas. 3. Os lagos, os rios e quaisquer correntes d'água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Quarto, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. As ilhas fluviais e lacustres, ou seja, de rios e lagos, nas zonas limítrofes com outros países. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras excluídas. Quem é que está excluído? Destas, as que contenham a sede de municípios, excluídas as que contenham sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Terra devoluta indispensável, a proteção da fronteira, a preservação ambiental e tal. Então, as ilhas fluviais e lacustres limítrofes com outros países, as ilhas oceânicas e costeiras excluídas a sede de municípios, exceto aquela área de unidade de conservação federal e afetadas ao serviço público. Inciso 5º, é bem da União, recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Ela também é bem da União. Mar territorial, bem da União. Inciso 7º, os terrenos de marinha
os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos. As cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Elas são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurado, nos termos da lei, à União, aos estados, ao DF e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Então, parágrafo 2º, o parágrafo 1º foi introduzido pela emenda 102, né, de 2019. Parágrafo 2º, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. É isso, dia 2, do artigo 6º ao artigo 20.